E a exportação do pescado de Santa Catarina tem queda de 19%. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spis. Secretário, boa tarde, secretário. Boa tarde, Elias. Boa tarde a você que nos ouve pela Rádio Menina. É um prazer falar com vocês. A nossa região aqui, 25% do pescado catarinense passa aqui pelo porto, aliás, do pescado brasileiro passa pelo porto de Itajaí, de Navegantes. Agora, secretário, o que aconteceu? Por que essa queda na exportação de quase 20%? É verdade, Santa Catarina é o maior produtor de pescados do Brasil. Nós temos uma indústria pesqueira muito bem instalada, né? E nós temos um litoral rico e amplo, né? E por isso Santa Catarina tem na pesca um dos pilares da sua economia. E nós tivemos um problema com a suspensão das importações de pescado por parte da União Europeia e em parte determinada por uma dificuldade de adequação às condições de um relatório que a União Europeia fez já em 2012, onde se pediu ajustes de conformidade em relação ao padrão da União Europeia, e que isso foi adiado e parece que o governo federal, a quem coube responder a esse relatório, não fez em tempo aquilo que tinha que ser feito. Então ficou pendente a questão de certificação de embarcações e locais de desembarque, e no final o próprio Ministério da Agricultura, no ano passado, aliás no início desse ano, determinou a suspensão da emissão de certificados de exportação para a União Europeia. O Brasil exportou no ano passado 200 milhões de dólares em pescados e para todo o mundo, e 25%, ou seja, 50 milhões de dólares, isso iam para a União Europeia. Na prática, esse é um prejuízo grande para o setor e que tem que ser corrigido com urgência, porque o setor precisa desse acesso ao mercado. E, infelizmente, nós estamos tendo dificuldades, já se foram agora quase 8 meses sem exportar, e daí o resultado negativo do primeiro semestre de 2018, comparando ele com 2017. 19% a menos, e desses 50 milhões de dólares que a gente exportava para a União Europeia por ano. Agora, tem como reverter essa situação? Quais são os caminhos a serem seguidos, secretário? Sim, Elias, inclusive semana passada teve uma reunião muito importante a respeito desse assunto em Brasília. Foi constituído um grupo de trabalho para começar a liberação já daquilo que não envolve a questão da certificação de embarcações, como, por exemplo, a exportação de pescado de água doce, de cultivos e também de ovas, e de certa forma para reiniciar esse processo. Então, em 30 dias, esse grupo deve ter resultados a apresentar para convencer a União Europeia a reabrir as exportações. E, obviamente, vai ficar a ser apresentado, todas as correções que foram feitas. Inclusive, nós, o governo do Estado, colocamos veterinários da cidade à disposição do Ministério da Agricultura para ajudar a fazer a chamada vistoria das embarcações e, com isso, certificá-las para estar em conformidade com as exigências. Isso não deveria ter sido adiado já desde 2012, que essa exigência foi apresentada, e nós demoramos, digamos, as autoridades demoraram a fazer a sua parte, e agora o setor paga o preço, com os prejuízos de não poder exportar já há 8 meses para a União Europeia. Perfeito, e nós aqui, repetindo, uma região bastante rica, temos inclusive uma das maiores, eu acho, fábricas que trabalham com pescado, principalmente a sardinha ou atum, que é a Gomes da Costa, está pensando inclusive em unificar o seu parque fabril e ampliar a capacidade. Mas uma outra oportunidade a gente conversa sobre isso, secretário. A gente, falando hoje só da exportação, mesmo porque também tem muita gente que questiona hoje, se o Brasil tem que avançar em tecnologias. Até um exemplo aqui, claro, nós aqui, o pessoal do litoral que costuma comer a corvina no mês que não tem R, esse ano não encontrou a corvina na quantidade suficiente de anos anteriores. Então tudo isso em uma hora dessa a gente conversa com certeza aqui no nosso estúdio, tá bom, secretário? Verdade, eu acho que nós temos que avançar porque a pesca é uma oportunidade de criação de empregos e desenvolvimento no nosso estado. Ela é muito importante para o litoral, principalmente para essa região
da foz do rio Itajaí, onde estão as principais indústrias, e nós temos que principalmente tirar lições, né? A burocracia não pode ser parte do problema do setor produtivo, ela tem que ser parte da solução. Então nós precisamos trocar essa burocracia negativa por uma burocracia positiva, aquela que alavanca o desenvolvimento. E em Brasília, esse é um assunto que cabe ao governo federal, as relações com os outros países passam pelo Ministério da Agricultura, e nós temos que, no mínimo, né, nos preparar para que isso nunca mais aconteça. O Estado de Santa Catarina, nós como Secretaria da Agricultura e da Pesca, estamos fazendo a nossa parte, pressionando o governo federal para agir junto com a indústria, o Sindip, e, obviamente, também trabalhando e colocando à disposição, inclusive, os nossos técnicos para ajudar o Ministério da Agricultura naquilo que lhe cabe fazer. Nós conversamos aqui no Estação Notícia com o secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Ayrton Spies. Obrigado, secretário. Estamos sempre à disposição. Vamos voltar a conversar com certeza. Muito obrigado, Elias. Um abraço a todos os ouvintes.